Olá, abençoados. Hélio Gonçalves do canal Conversa em Graça. E por falar em graça, graça e muita paz aos eleitos de Deus, os vencedores, os vitoriosos. É sempre um prazer aqui logo cedinho, junto dos abençoados, para a gente ter aquele bate-papo bem, né? Descontraído até durante o café ou antes do café. Por exemplo, eu estou fazendo isso aqui, mas nem tomei um cafezinho ainda. Mas não tem problema, para ele ser bem mais gostoso depois. Melhor dia, melhor tarde, melhor noite é o meu desejo, em nome de Cristo ressuscitado. Amados, tem duas coisas que eu gostaria de acrescentar aqui, né? Geralmente a gente já começa com as perguntas que foram feitas para mim no dia anterior, e teve uma delas que veio assim, sabe? Um abençoado perguntou para mim, pois é, se você fala que não existe inferno, diabo, pecado, como é que você prova isso? Não provo, está na Bíblia. Eu já falei, já expliquei direitinho, está na Bíblia, só ler. Aí nós estávamos falando sobre isso, quando de repente ele disse também a respeito de que está escrito, mas tudo que ele falava estava escrito, está no Antigo Testamento. Por exemplo, em pesquisa realizada recentemente, está dizendo que 95% das igrejas, das chamadas igrejas, elas pregam o Antigo Testamento, não pregam o Novo Testamento, porque o Antigo Testamento gera receita e a graça não gera receita, não dá lucro. Essa é a questão. Não existe outra coisa, outra explicação. É dinheiro, dinheiro, verba, lucro, receita. Por isso existe o Antigo Testamento. Eles estão baseados no Antigo Testamento. A outra porcentagem aplica-se às pessoas que pregam o Evangelho da Graça, que entenderam. Muitas pessoas, né, falam a respeito de que por um acaso Jesus fez isso, ele fez aquilo, na carne. Mas o que eu sempre enfatizo é que se é para fazer o que ele fez, então por favor, seja cuspido, carrega a cruz, faça uma de concreto aí, carrega nas costas, use uma coroa de espinho, seja cuspido. Faça isso. Se é para fazer o que ele fez, então faça isso. Foi o que eu falei para esse abençoado ontem. Lógico, nós não estamos aqui para discutir, eu já falei. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24, deixa bem claro, quem é da graça, eu não estou aqui para discutir, porque nós temos quase 1 bilhão de pessoas no mundo de variadas religiões. E todas elas, logicamente, que elas são melhores que as outras. Então, sempre é um crente que sabe muito mais do que o outro. Mas todos têm opinião. Há de você concordar ou discordar. Aí, uma escolha sua. Então, quando eu dou a minha opinião, como nós faremos agora, a minha opinião, tá? É a minha opinião que eu daria agora. É exatamente sobre homossexualismo. Como que Deus vê isso, né? Veja só, o sistema religioso, ele se baseia num... Eu sempre faço aqui uma colinha, né? Mas ele se baseia numa passagem. Tem umas duas ou três que eles se baseiam aí, mas a principal delas está em 1 Coríntios capítulo 6. Deixa eu ver, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10, onde diz assim: vocês não sabem que os que fazem tais coisas não têm parte no reino de Deus? Não se enganem a si próprios. Os imorais, adoradores de ídolos, adúlteros ou homossexuais e ou os efeminados, 10, ladrões, gananciosos, bêbados, caluniadores, salteadores, esses não terão parte no reino de Deus.
Elas fazem tudo isso. Isso aqui está escrito, ó, tudo isso era para aquele povo judeu. Se não me falha a memória, em Mateus capítulo 15, 24, fala que Jesus de Nazaré, ele veio para os judeus, somente para os judeus. Então, quando eu falo que a Bíblia é um livro de transformação, de informação, não é de informação, é de transformação, eu estou falando do novo pacto. Estou falando das epístolas de Paulo. E não adianta as pessoas pensarem que eu estou aqui, ou nós, pregadores da graça, nós seguimos a Paulo. Não, nós seguimos a revelação que foi dada ao único apóstolo chamado Paulo, naquelas 14 epístolas, né, de Romanos a Hebreus. Esse foi o novo evangelho. Quer dizer, o novo... a gente sempre usa a palavra novo, porque eles pregam os 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, dizendo que são evangelhos, sendo que são livros históricos. Né? Então nós pertencemos a outro. Nessa questão do homossexualismo, como que eu, Hélio, como que eu vejo essa situação? Eu fiz um esbocinho aqui, mais ou menos, né, só para a gente ter uma ideia. Então, é mais ou menos assim. O mais controverso, né, de tudo isso é que, em segundo lugar, é o relato da aniquilação de Sodoma e Gomorra. Isso está em Gênesis 19. Se a maldade dos homens dessas cidades podem realmente ser identificadas como violência homossexual, e é por causa disso que os lugares são destruídos. Hoje, essa não é mais considerada a opinião da maioria dos estudiosos das ciências bíblicas. Deveria se tratar, ao contrário, da ofensa ao direito de hospitalidade e de outras formas de violação sexual. Isso a gente vê no Antigo Testamento. Como eu sempre digo, seria muito bom, né, as pessoas que estão dentro da igreja que ouvissem tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento. Mas como eu disse, não gera verba, então fica-se só no Antigo Testamento e estamos conversando e sem churumelas. Vamos para o Novo Testamento. No mesmo contexto, lógico, contexto, tudo certinho. No Novo Testamento tem 3 passagens principais que são citadas a esse respeito. Elas estão correlacionadas entre si. Acima de tudo, estão 2 catálogos de vícios que consta onde nós lemos agora, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, e também em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 10. Tá? Aqui são listados os mais diversos males e horrores para aqueles que cometem, estão trancadas as portas dos céus. Em ambos os casos, ao lado dos mentirosos, assassinos e sacrílegos, também listados os homens que cometem atos sexuais de homens com homens. Vamos lá. Eu estive vendo aí, eu estava assistindo, me deleitando também com a palavra da graça, né, de um irmão onde ele fez uma continha básica, né, e eu peguei mais ou menos por alto, e eu vou citar para os irmãos aqui. Isso foi o nosso irmão, o abençoado Júlio Chaves, né, em seu canal, né, Acorda, Povo de Deus, onde ele fez uma continha. Como que a gente deve ver essa questão? Como eu vejo, eu concordo plenamente com o que eu assisti. Veja só, eu tenho 59 anos. Então, nesses 59 anos, suponhamos que por dia, eu cometa 3 pecados na carne. Bom, então por mês eu teria cometido 1000. Por ano, 59 mil. Ok, perfeito? 59 mil. Vamos lá. Se por um acaso isso acontece, se
Deus, se Cristo já morreu por mim, perdoando os meus pecados, né? Veja só, para esses que cometem erro na carne, isso naquela época lá, e tem hoje em dia também. Será que Deus não ama essas pessoas? Se Ele me perdoa, não perdoa essas pessoas? É uma pergunta. Então isso vai da definição de cada um. Então eu não posso ser melhor do que ninguém, porque Deus ama aquela pessoa tanto quanto eu. Ah, eu sou perfeito, eu sou santo. Não, não é assim que funciona, não. Nós temos aqui, vamos lá, Romanos 14:17 diz que o reino não é comida e nem bebida. Tais pessoas que julgam os homossexuais, que eu os respeito, não, isso não significa que eu os admiro, que eu, pura e simplesmente eu não tenho nada contra. Mas eu, em Cristo Jesus, se eu tiver que orar por um, ou por outro, ou por outro, por ele vai ser da mesma forma. Mesma forma. Eu tenho grandes amigos, amigos mesmo, sabe? Homossexuais. Cada um. Lembra que eu falei no começo aqui a respeito desse umbi de pessoas, cada um tem o seu pensamento, concorda com isso, não concorda e tal. Aí é o seguinte, uma conversa em particular com o divino, tá certo? Então vamos lá. Quando a gente fala em pecado, Hebreus 9:26, diz que ele já não existe mais. O único que existe é o pecado da carne, que é o eu, né? Uma obra da carne. Beleza. Em Zacarias, no capítulo 3, no verso 9, diz que Deus tirou o pecado da terra, né? Em um só dia. Já não existe mais esse pecado. Novamente eu repito. Erro, pecado na carne. Na carne. A carne não se converte. O espírito está pronto. Ok? João capítulo 1, versículo 29. O Cordeiro, Jesus Cristo. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Tá? Entenda bem, esse é o pastor que tira o pecado do mundo, não é o pastor que tira o dinheiro de todo mundo. Entendeu? Bom, vamos lá. Em Colossenses 2:10 diz que quem tem Cristo tem tudo. Eu conheço pessoas aí que, homossexuais, que às vezes, isso no meu conceito, eles creem muito mais do que certas pessoas que já estão aí há 5, 10 anos, 15 anos dentro de uma igreja. Esses homossexuais não vão na igreja, mas entendem que Cristo, aquilo é uma fraqueza da carne, assim como qualquer uma outra fraqueza. Eu tenho vamos dizer, um irmão, um abençoado japonês, que ele tem vamos dizer assim, ele tem uma fraqueza em, em revistas pornográficas. É uma fraqueza. Aí você fala, não, mas eu não tenho. Esse aí não vai pro céu, esse aí não sei o quê, porque eu não tenho nada disso. Não, mas aí dependendo da pessoa, quando ela morrer, ela precisa de 2 caixões. Um para o corpo e outro para a língua. Isso também é pecado. O outro, ele fala, eu não cometo pecado nenhum, mas ele está com 200 quilos. Come que nem uma draga. Diz a Bíblia que isso é o pecado da gula. Está cometendo um erro também. É da carne. Perfeito? Deus não está olhando para ele daquele jeito. Está olhando para o seu espírito. Amém? É assim que funciona. Quando nós temos aí, quando se fala a respeito de que por um acaso, como eu já ouvi pessoas falando sobre que esse mundo vai acabar, a terra vai pegar fogo e tal. Em Mateus no capítulo 3, versículo 6, está escrito que Deus não muda. Romanos capítulo 11, versículos de 33 a 36, diz assim, que tudo nesse mundo, tudo, foi feito por Ele, para Ele e nele. Então todas as coisas que você faz, que eu faço, é para Ele, por Ele e nele. Em uma palavra que eu dei aqui,
numa live passada, eu falei a respeito de que, por uma casa, já que tudo foi ele que fez, né? Então, ele criou o bem e criou o mal. Tá. Por quê? Quando ele falava para Moisés assim, ó, você vai até o faraó, diz assim, 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 para tirar, né, para libertar o meu povo. Quando Moisés estava a caminho, o coração de faraó já estava endurecido. Por ele, está escrito na Bíblia, por ele, Deus. Dá para entender mais ou menos? Então, o ímpio, ele foi. É, é, houve uma permissão divina para que o ímpio não se converta nunca ao noticiário. Perdão, ao noticiário. Dois jovens gamers, né? Um garoto mata a garota. Por que você matou essa garota aí? Ah, porque eu quis, me deu vontade. Carne. Ah, não, esse aí tem que ir pro céu, porque não sei o que. Tem que ir pro inferno, porque não sei o que. Não, 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 não é assim, não. A Bíblia não diz isso, gente. Nós temos que entender o que a Bíblia diz. E se ela não diz isso, infelizmente a gente não pode contradizer. Então existem muito questões onde as pessoas falam o que elas imaginam, assim como eu estou falando aquilo que eu entendo, o que está na Bíblia, eu estou lendo a Bíblia e pronto. Agora tem pessoas que já não, que já vai pela ideia do outro, mas ela não vai pela ideia do outro Cristo ressuscitado. Esse é o problema. Portanto, meus irmãos, eu creio que homossexuais, seja viciados de qualquer monta, bebida, droga, roubo, quem vê revistas pornográficas, enfim, todas essas pessoas, elas têm um lugar separado para elas no reino de Deus. Não tem no reino de Deus porque elas não conhecem que o reino, elas já são, a Bíblia diz, em Lucas está dizendo, o reino de Deus já está dentro de você. Cristo já está dentro de você. Então, existem pessoas que não reconhecem isso. Então, se elas não reconhecem isso, aí fica difícil. Elas cometem tais erros, aí o que acontece? Crítica vem depois. Tem pessoas que ficam apontando para você, mas ela aponta um, sendo que tem três apontado para ela. Quer dizer, ela não comete aquele erro, não comete, mas o outro comete. Então é sempre assim, sempre, sempre, sempre. Sempre vai ter alguém que vai acusar o próximo e vai dizer que eu sou melhor do que o outro, eu vou para o céu. Não, não é desse jeito que funciona, não é assim. Dentro da palavra de Deus não é assim que funciona. Eu tenho comigo, que já que Deus não muda, então existe na Bíblia muita coisa colocada ali que Deus fez. Ele criou o mal, criou o bem, como eu já disse aqui, tá certo? Para que você saiba como é o mal, como é o bem. Então, você tem dois caminhos. Você escolhe qual que você quer. Você não foi criado um robô. Eu não fui criado um robô. Só que isso é uma questão de escolha, não é o chamado livre-arbítrio. Livre-arbítrio que as pessoas, eu particularmente creio que não existe. Ah, peraí, como não existe? Você está dizendo que livre-arbítrio não existe? Não existe. Porque, entenda, Efésios capítulo 1, versículo 4, diz que você já é abençoado, foi escolhido, chamado desde antes da fundação do mundo. João capítulo 15, verso 16, diz: eu escolhi a vós, não fostes vós que escolheste a mim. Onde é que está o livre-arbítrio aí? Eu cheguei a ouvir várias vezes, quando mais jovem, né? Os meus 30 anos, 25, 30 anos, tentando evangelizar pessoas da mesma idade minha, né? Então eu falo, não, tudo bem, maravilha, beleza, eu vou sim aceitar Cristo. Ó, aceitar, não é quando eu tiver 60, 70 anos, quando eu não prestar mais. Ok, aí passa-se 10, 12 anos, a pessoa pega e morre. Então, é uma pessoa que ela já foi permitido a ela não crê em Cristo. O ímpio não se converte.
Então existe, não adianta você, ou eu, ou nós. Eu estou aqui, a gente está falando, se você quiser crer, você vai crer, está na palavra. Agora, se você crê só naquilo que você ouve na igreja, sendo que a igreja é você, lógico, na sinagoga, o que o pastor pregou, o que a pastora pregou, aí já não é um problema meu. Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou falando para você o que está escrito. Se eu ficar só no Antigo Testamento, eu estou vivendo como um judeu. 15:24 de Mateus diz que Jesus de Nazaré veio somente para os judeus, naquela época. Então, quando eu li agora aqui, está falando dessas pessoas, e essas pessoas entendem. Todas as vezes que nós formos ler o livro de Coríntios, 1º ou 2º Coríntios, Paulo é bem claro, ele fala que esses aí são como crianças, eles estavam na graça, mas eles viviam ainda os rudimentos do mundo. Ceia, dízimo, subir ao monte. Como hoje existe algumas igrejas que diz que está em graça, mas tem tudo isso aí. Tem essas abluções aí, esses batismos em água. E tem gente que quando fala assim, eu sou muito criticado, que não existe. Que não... Então não é um problema meu. Seja feliz. Que Deus continue contigo. Se Ele abrir o meu entendimento e não abrir o seu, eu fico com o meu Deus e você fica com o seu. No final das contas, nós vamos ver quem é que tá correto. Amém? Então nós vamos fazer o seguinte. Eu espero que vocês tenham pelo menos tido uma basezinha aí a respeito, quer dizer, do meu pensamento, né? É a minha ideia, é o que eu penso em relação aos homossexuais. Como eu disse, eu tenho amigos, conhecidos, colegas, aliás, né, que estão na igreja e são homossexuais. Até pastor. Pastor, em São Paulo, por exemplo, são dois pastores. Eles vivem juntos há mais de 10 anos. Pastores. A igreja de um tem acho que 800 membros, do outro tem 1.200, 1.300 membros, um negócio assim. Pronto. Deixa Deus. Deus é que sabe das coisas. Não é nem você nem eu. Então deixa. O que nós podemos fazer? Orar. Outra, de mais a mais, eu nunca faço uma oração de petição. Eu faço uma oração de agradecimento. Para encerrar, quando eu perdi o meu avô, né, oramos muitos evangélicos na minha família e tudo mais, né, inclusive eu, que vos falo. Ele estava com um infarto já há não sei quantos anos, né, ele estava todo paralisado, é bem complicado, bastante complicado. E ele era da igreja Deus é Amor, só que na realidade ele tinha tido um passado meio obscuro, um passado meio, né, complicado. E nessas e outras aí é o seguinte, no final da oração eu fui até o caixão, tudo mais, e peguei e falei alguma coisa sobre, bom, que a vontade de Deus ela tem que prevalecer, certo? Porque ele aqui conosco, ele estava pagando, sofrendo. É aquele negócio que as pessoas falam, você é tão ruim que quando você morrer você vai para o inferno. Quer dizer, se existe esse chamado inferno, que a Bíblia fala que o sistema religioso entende que ele prega para... Se existe mesmo, então é o seguinte, quando você morrer você vai para o inferno. Não, peraí. Porque você é ruim, o inferno é aqui. Você fez aqui, você paga aqui. Você é um ladrão, um adúltero, sei lá, um sádico, sei lá. Você vai pagar aqui, entendeu? Aqui. Não tem esse negócio de vai para o inferno, não. Então, quando eu falei alguma coisa semelhante, falei que a vontade de Deus seja feita. Ele estava sofrendo, certo? Aí muitos da família veio contra mim, eu ouvi muita coisa. Então, Deus não muda. Se eu com 59 anos, se ele falar que eu vou viver até amanhã, eu vou viver até amanhã. Se ele falar que eu vou viver até os 150 anos, eu vou. Então é o seguinte, não é assim se você, por exemplo, alguém, coronavírus, faz aí uma campanha, não sei o que, papapá. Pode fazer o que for, vacina, pode fazer o que for. Se chegou o momento desta pessoa, não existe quem possa tirar aquela pessoa das mãos de Deus. Não existe.
é dele, é dele. O meu nome é Hélio Gonçalves, meu canal é Conversa em Graça. Por favor, se você gostou, né? Se você gosta de ouvir alguma coisa que a gente fala aqui, espalhe essa palavra, espalhe esse canal. Esse canal é nosso. Aguardo vocês nos comentários aí. Pode fazer pergunta à vontade, que nós vamos fazer uma livezinha, vamos estudar, fazer como eu sempre faço, um esbocinho aqui bonitinho para a gente pegar e transmitir o que a gente pensa. Não significa que eu sou o dono da verdade, veja só. É a minha opinião, dentro da palavra de Deus. E a minha opinião diz que é o seguinte: eu prefiro ficar na Nova Aliança, né, no Evangelho da Graça, do que no Antigo Testamento, que dá dinheiro para eles e tira de mim. Amém? Deus seja, Ele já foi contigo, é contigo e será eternamente contigo. Até amanhã.